Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Munhoz, oncologista clínico, e eu estou com vocês aqui no Oncologia Brasil participando da cobertura em tempo real do AACR 2020, que esse ano, excepcionalmente, acontece em seu formato integralmente digital. Eu vou fazer ao longo dos próximos minutos um apanhado geral das principais sessões plenárias clínicas que aconteceram no dia de ontem e no dia de hoje, ou seja, nos 2 dias de congresso, e trazer alguns estudos que já foram discutidos e outros estudos que ainda não foram abordados. No primeiro dia de sessão clínica de abertura, nós tivemos 4 trabalhos selecionados com ênfase clínica, 2 pertinentes ao melanoma, 1 ao câncer de mama e 1 ao câncer de próstata metastático resistente à castração. Os 2 estudos de melanoma já foram abordados aqui no Oncologia Brasil numa cobertura específica e eu convido a todos que assistam esse vídeo. Em resumo, eram 2 estudos de terapia-alvo, um deles abordando a possibilidade de combinação de terapia-alvo com imunoterapia. O estudo de combinação tripla terapia-alvo e imunoterapia foi o estudo Trilogy ou Inspire 150, em que pacientes com melanoma avançado foram randomizados para terapia com atezolizumab, vemurafenib e cobimetinib, ou para terapia padrão com vemurafenib e cobimetinib. Esse foi um estudo que demonstrou um ganho em sobrevida livre de progressão, que era o desfecho primário do estudo, e também na mediana de duração de resposta a favor da terapia tripla naqueles pacientes com mutação do gene BRAF. Os dados de sobrevida global ainda são imaturos e não houve um aumento em taxa de resposta, tampouco houve um aumento em toxicidades significativas, o que foi uma boa notícia, que traz aí uma arma a mais para o tratamento dos pacientes com melanoma avançado. O segundo estudo de melanoma apresentado na sessão plenária clínica do primeiro dia foi um estudo que avaliou o tratamento contínuo com dabrafenib e trametinib, que corresponde ao padrão, versus intermitente, baseado na premissa pré-clínica e clínica de que o tratamento intermitente poderia reverter ou adiar a resistência secundária. Esse foi um estudo desenhado para demonstrar a superioridade do regime intermitente e foi um estudo negativo, ressaltando aí que o dabrafenib e trametinib de uso contínuo continuam sendo o padrão. Os outros 2 estudos são estudos também importantes, um deles muito aguardado em câncer de próstata, que foi um estudo negativo, foi um estudo Ambassador 250, que avaliou a associação de enzalutamida com atezolizumab em pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Esse foi um estudo interrompido precocemente, uma vez que ele não demonstrou um ganho em sobrevida global a favor da combinação de atezolizumab com enzalutamida em comparação à enzalutamida, ou seja, um estudo que trouxe algum grau de decepção e que não confirmou o benefício da associação de enzalutamida com atezolizumab. O quarto estudo apresentado na sessão plenária clínica do primeiro dia foi o estudo I-SPY2. Esse foi um estudo destinado a pacientes com câncer de mama HER2 negativo tratadas com intuito neoadjuvante, com quimioterapia citotóxica padrão, baseado em antraciclina, alquilante e taxano, versus a associação ao período de taxano da combinação de olaparib com durvalumab. O que se viu nesse estudo de fase 2 randomizado é que a associação do olaparib e durvalumab ao paclitaxel na fase neoadjuvante resultou num incremento na taxa de resposta patológica completa em todos os subgrupos de mulheres HER2 negativo, incluindo aquelas pacientes com câncer de mama triplo negativo. Naturalmente, dados maduros desse estudo são aguardados, mas de qualquer forma ressaltam aí o potencial para a combinação de inibidores do PARP com imunoterapia em pacientes com câncer de mama tratadas com intuito neoadjuvante, mas é um estudo ainda com impacto limitado. A sessão plenária clínica do segundo dia de congresso trouxe inúmeros trabalhos pertinentes aí ao impacto da pandemia por coronavírus no dia a dia do paciente oncológico. Grupos asiáticos e europeus compartilharam suas experiências que aparentemente apontam de fato para um risco maior de desfechos negativos em pacientes com diagnóstico de câncer. Ainda que esse não tenha sido um achado universal, a exemplo disso, uma série do Gustave Roussy na França não demonstrou um risco maior de mortalidade, isso foi na contramão das outras séries. O que se viu sim foi um aumento no risco de hospitalização, de admissão em unidades de terapia intensiva e de mortalidade relacionada ao câncer em pacientes que apresentam diagnóstico de coronavírus já num contexto de câncer. E que naturalmente isso parece ser influenciado pelo tipo de neoplasia, um risco maior para pacientes com neoplasias torácicas, história de doença pulmonar obstrutiva crônica, e naturalmente para aqueles pacientes que apresentam o diagnóstico de doença em fase metastática em comparação a pacientes que apresentam doença localizada ou loco-regional. Um dado muito interessante que foi trazido por um consórcio internacional de registro de pacientes com neoplasias torácicas infectados pelo coronavírus trouxe um novo dilema ético para o nosso dia a dia, mostrando que pacientes que apresentam o diagnóstico de coronavírus em vigência de um câncer em tratamento
apresentam uma menor chance de serem transferidos à UTI, o que é um dado interessante nesse momento de racionalização de recurso e que traz aí um desafio ainda maior na discussão sobre como tomar as medidas para o paciente oncológico que se apresenta com um quadro grave de coronavírus, pesando a escassez de recursos que se apresenta em muitos cenários, e que não é um fenômeno isolado do Brasil, e como a gente pode ver, é algo compartilhado por outras nações que vêm lidando com esse problema da mesma magnitude que nós aqui no Brasil. Então, de fato, aí dados muito interessantes, pertinentes ao cuidado do paciente oncológico durante a pandemia pelo coronavírus e que trazem para o nosso dia a dia algumas informações importantes para a tomada de decisão. Esse foi um apanhado geral das 2 sessões plenárias de ênfase clínica do primeiro e segundo dia do EACR. Fiquem ligados aqui no Oncologia Brasil, a gente vai compartilhar mais vídeos e mais conteúdo ao longo aí dessa cobertura em tempo real. Então, até a próxima. Obrigado.